Louvado seja Deus, amém? Amém. Estamos na presença do Senhor. Estamos num culto ao qual sentimos a presença do Espírito Santo. E Deus tem trazido aqui pessoas especiais. Cada um de nós, cada um de vocês são especiais aos olhos do Senhor. Essas palavras são verdadeiras e podem mudar a nossa vida. Nós confiamos que é pelo poder da palavra que gera fé. A fé não vem de outra forma a não ser ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que ela consegue nos motivar e nos encher a ponto de ousarmos na fé, a ponto de termos ações de fé. A Bíblia nos fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas como a gente consegue alegrar Deus? É através das nossas ações de fé. Por isso que muitas pessoas estão enfraquecidas, porque não agem com a fé. Falam que têm fé, mas não têm atitudes de fé. E é isso que nós vamos entender hoje na pregação dessa noite, para a glória de Deus. Amém? Marcos, livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante, em nome de Jesus. Amém? Eu acho que todos eles estão preparados. Isso, vamos se colocar em pé para a glória de Deus. Tu és fiel. Nós cremos na vitória pelo poder dessa palavra. Cremos na vitória pela presença de Deus em nosso meio. E sabemos que todos que estão aqui sairão daqui de forma revestidas da graça do Senhor, para a glória de Deus. Aos que estivermos acompanhando através do canal do YouTube, eu não sei onde você esteja, mas abandona um pouquinho aí o que está ao seu lado e atenta-se um pouquinho o poder da palavra de Deus. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas nós confiamos num Deus poderoso que tem o poder de mudar e transformar a sua vida através dessa palavra. Amém? Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, Deus fiel. Amém? Podemos assentar para a glória de Deus. Deus é bom, irmãos. Nós temos hoje, à base dessa mensagem, uma grande realidade em nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus estava envolto numa grande multidão, anunciando novidades do reino de Deus, anunciando a verdade do Evangelho. Ele estava na beira da praia em Cafarnaum, e ele, dentro do barquinho, ele estava com os seus discípulos e ensinando uma grande multidão à beira da praia, levando um grande sermão, grandes ensinamentos, várias parábolas na beira da praia. Outros barquinhos estavam ao redor dele, ouvindo as pregações. E a Bíblia fala que quando passou o dia ensinando, passou o dia pregando, disse aos discípulos: Vamos para outra margem do rio, vamos para outro lado do mar. A Bíblia nos ensina que existe aqui um ato de passar de uma margem para outra. Em algumas traduções bíblicas nos ensina que é o famoso Mar da Galileia, mas na realidade esse não é um mar, é um grande lago. É um grande lago, é a maior reserva de água doce, de água potável de todo o Oriente Médio. E esse não se institui num local diferenciado, mas sim no meio de um grande vale. Está a 220 metros abaixo do nível do mar. Do lado está aí as montanhas. Do lado da Galileia está o Monte Hermon, que é um enorme monte, um grande monte, onde o cume, onde o topo desse monte ainda é revestido de neves naquela época, de tão grande
intenso que era. Do outro lado do Mar da Galileia, ou do lago de Genezaré, estava as montanhas de Golã, aonde estavam as Decápolis. Lembra das 10 cidades? Onde em uma delas houve um endemoniado da cidade de Gadara, que vivia nos sepulcros. Então, nós sabemos que Jesus estava do lado da Galileia, estava anunciando e pregando o Evangelho. Esse lago era imenso, tinha 21 quilômetros de comprimento e tinha 14 quilômetros de largura. Não era um local pequeno, mas por ele estar num grande vale, numa profunda depressão, existia ali montes de um lado, montes de outro, faziam canais de vento intenso, e isso a qualquer hora. Era um fenômeno raro que acontecia naquele lugar. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus, depois de passar o dia inteiro ensinando, ele estava cansado, ele estava enfadado. E para quem já prega as suas palavras ou ensina com palestras motivacionais, sabe o quão é cansativo e o quão esgota o nosso físico de pregar ou de falar o dia inteiro. Estando ali atento a ensinar, então acaba dando um esgotamento físico intenso na vida do homem. E Jesus estava naquela situação, ia caindo a tarde, falou e ensinou o tempo todo. E aquele povo, aquela multidão, ele acabou despedindo e deu ordem para os discípulos: vamos sair desse lado e vamos para o outro lado do mar, para a outra margem do lago. E os discípulos se despediram da multidão. Outros barquinhos seguiram eles. Jesus, cansado, fadado, ele estava realmente esgotado. A Bíblia fala que ele, na polpa do barco, na parte de trás do barco, ele estendeu uma almofada, deitou e reclinou-se e dormiu profundamente. E chegamos numa situação a qual ninguém espera. A Bíblia fala que desceu-se um vento muito forte, um vento contrário, um vento ao qual soprou as ondas daquele mar, soprou as águas daquele mar, e se formou uma intensa tempestade. E aí é que nós queremos chegar no ponto de vista dos dias atuais. Eles não esperavam essa tempestade, eles não esperavam passar por aquele sufoco. Naqueles barcos tinham pescadores experientes, sabiam e conheciam aquelas águas, já viviam há muitos anos da pesca daquelas águas, conheciam todos os horários daquelas águas, eles sabiam como se manusear e dirigir, governar aqueles barcos. Mas a Bíblia fala que sobreveio de repente aquela tempestade. Eles não esperavam. Estava ao cair da tarde, não era madrugada, não era de noite, não era uma situação obscura, era uma situação controlável, mas de repente veio uma tempestade. E vamos falar um pouquinho sobre tempestades. Tempestades nunca a gente espera. Quantas tempestades vêm em nossa vida? Quantas situações estão acontecendo no mundo nos dias atuais? Se nós pararmos para analisar o que representa essa tempestade no lago de Genezaré sobre a vida desses discípulos, nós podemos entender que espiritualmente é todas as aflições que passamos nos dias atuais. Podemos entender também que é tempestade. Hoje nós temos aqui a presença do nosso amiguinho, Luiz Fábio. O Fábio. Hoje o Fábio está cooperando conosco, para a glória de Deus. Seja muito bem-vindo. E ele veio com uma petição: pastor, põe o nome da minha avó, ela foi para o hospital no caderno de oração, ela precisa de oração. Talvez ela acordou sem pensar que ia terminar o dia no hospital. Nós nunca esperamos a tempestade. Nós não acordamos de manhã pensando: hoje eu estou saudável, eu tenho dinheiro no bolso, hoje minha família está em paz, está tudo nos conforme, eu vou arrumar uma coisa de tempestade para a minha vida, algum problema para a minha vida, alguma dificuldade para a nossa vida. Ela vem sem mandar recado. As tempestades vêm de uma situação que nos surpreenda, e muitas das vezes nós não esperamos, e essa situação é incontrolável. Que é um exemplo de tempestade sobre a face da terra, a pandemia do Covid-19. Quantos anos assolou, quanto tempo atemorizou grandes homens e pequenos homens, empresários, políticos, atores, quantas pessoas morreram? A tempestade assolou o planeta, parou os países no mundo, todos se submeteram ao uso de máscara, todos se submeteram ao período de quarentena dentro de casa,
todos ficaram com medo, se submeteram às vacinas, porque a tempestade entrou de uma forma tão complicada que o mundo inteiro se abalou. Ninguém esperava aquela situação. Começo de março, de repente todo mundo no começo do ano, cheio de sonhos, expectativas e projetos, parou o planeta. A tempestade chegou de uma forma muito intensa e todos se submeteram. E sabe qual foi o resultado dessa tempestade? Mais de 6 milhões de mortos em todo o mundo. Às vezes as dores chegam e a gente não espera. É por isso que nós temos que estar preparados. Os discípulos, eles poderiam internamente ali, começou a tempestade, mas não se preocupe, Pedro é pescador, o irmão dele é pescador, tem pescadores nos outros barcos, nós somos experientes, deixa Jesus dormir. Ele falou o dia inteiro, ele ensinou o dia inteiro, ele se esgotou, ele está repousando sobre um travesseiro. Deixa a situação com a gente. Se houver dificuldade, nós somos aptos, capazes, experientes, estamos ouvindo por muito tempo as palavras de Deus, nós estamos ouvindo por muito tempo e estamos acompanhando a virtude, o poder e a graça que essa palavra está nos enchendo. Nós estamos capazes para enfrentar as dificuldades. Talvez foram esses os pensamentos que deixaram Jesus dormir. Eu imagino que às vezes a gente tenta controlar as tempestades, mas tem tempestade em nossas vidas que é incontrolável. Tem situação em nossa vida que é incontrolável. Nós podemos acordar nos dias de hoje e nós não queremos nunca pensar, é esse o erro, de nós nunca pensarmos que talvez seja o nosso último dia de vida. Nós pensamos que nós seremos eternos e não queremos pensar que daqui a 5 minutos podemos estar dando satisfação da nossa alma perante Deus após a morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27 fala que é ordenado por Deus ao homem morrer uma só vez. E após a morte vem o juízo, vem a satisfação dada da sua vida perante Deus pelas suas obras. Nós temos que viver uma vida de santidade e verdade preparada para se encontrar com Deus Todo-Poderoso. Os discípulos talvez olharam para si e analisaram: não, estamos capazes, estamos aptos, sou pescador, passei a minha vida inteira nas águas, e se acontecer alguma coisa, nós entendemos o poder e vamos agir com fé. Mas não foi essa a situação. As dores que aconteceram, as aflições que aconteceram em toda a história da humanidade, às vezes nos mostram que temos o comando, mas não temos o comando. Verdade, meu Deus. Houve um grande terremoto há pouco tempo na Índia. Quantas centenas de milhares de pessoas morreram soterradas? Você acha que alguém teve o comando e o controle daquilo? Aqui essa semana houve um grande incêndio no Havaí, nos Estados Unidos. Os ventos sopraram, o fogo se alastrou, não houve nenhum tipo de sinalização. Os moradores não conseguiram pela madrugada acordar para fugir das chamas, morreram queimados. Mais de 106 corpos já foram localizados, carbonizados, agora, essa semana. Existem situações que fogem do nosso controle, mais de 1.000 pessoas desaparecidas, centenas e centenas de casas queimadas. Alguém previa essa tempestade? Alguém previa essa situação? Alguém previa o que estava acontecendo? Às vezes nós olhamos para as pessoas que estão vivendo uma vida de engano, mesmo dentro da casa do Senhor, mesmo dentro das igrejas, mesmo dizendo que é cristão, mas vivendo uma vida de engano, enganando a si mesmo. Nós entendemos que existe um processo para ser transformado pela palavra, mas é dependente da graça de Deus. Nós temos que diariamente estar lutando para vivermos em fidelidade e obediência à palavra de Deus. Nós temos por obrigação o ato de conhecer e entender quem é Deus. Como posso eu servir a um Deus que não conheço? Você serviria um Deus falho? Você serviria um Deus pecador? Você serviria um Deus maldoso? Nós não serviríamos um Deus falho. Se ele fosse aí perfeito em muitas obras, mas houvesse um erro sobre a vida dele, não classificaria ele como Deus, como exemplo, como guia, como espelho de vida, porque nós iríamos só ver as falhas e os erros. Mas Deus, ele é santo, todo poderoso, fiel, perfeito em suas obras.
e nos ensina a conhecê-lo cada vez mais, a se aprofundar em conhecê-lo. E é o único método que nós temos de se aprofundar em conhecer a Deus é o poder da maior representação dele na face da terra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que em muitos lugares estão sendo perseguidos. Na mesma Índia, que houve um terremoto intenso no ano passado, e morreu centenas de pessoas, milhares de pessoas. Nós vemos que agora no Nordeste da Índia estão queimando igrejas. Mais de 60 igrejas foram queimadas essa semana no Norte da Índia. A perseguição aos cristãos. Muitos disseram que foi uma briga por território, por terras, mas só as igrejas foram atacadas, só as igrejas foram queimadas. Nós vimos as Bíblias nos chãos, no meio das brasas, pegando fogo. Nós sabemos que existe uma guerra espiritual e na realidade nós não estamos preparados. Nós não estamos aptos a esperar a situação. As dores chegam e você olha e fala: Senhor, me socorre. Mas por que não estaríamos preparados antes? Por que não? Às vezes nós só recorremos a Deus na hora da dificuldade da dor. Quantas pessoas nós convidamos a vir conhecer a Cristo, a participar do corpo de Cristo, a louvar, a engrandecer o nome do Senhor, a ter relacionamento com Deus, a se aprofundar e conhecer pelo poder da palavra, para que gere fé, conduta, transformação, caráter na vida da pessoa, para que ela seja liberta, transformada, para que a vida dela seja bem vista, não só perante os olhos da sociedade, mas bem vista aos olhos de Deus e aprovadas pelo Espírito Santo. Para que nós possamos andar uma vida de cabeça em pé, sendo exemplo, sofrendo pelo amor do Evangelho de Cristo. Obrigado, meu Deus. As pessoas hoje inverteram seus valores. Ninguém quer mais viver tempestades e dificuldades. Mas existe uma realidade, ela vem assolar a vida de todos. Pode ser o pequeno ou o grande, pode ser o famoso ou o anônimo. Pode ser o morador do Morumbi, ou pode ser o morador do nosso bairro, que é simples, humilde. Pode ser a vida do culto, do formado, do estudado, e pode ser a vida do analfabeto, do gari, do caçador de lixo, do morador de rua. Aflições nunca mostram quando vão chegar. Dificuldades nunca mostram quando vão chegar. Nós somos suscetíveis, a Bíblia nos ensina, nesse mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus foi o nosso exemplo de vida, Ele nos ensina a imitá-lo. Ele venceu o mundo. Aleluia. Era isso que Cristo estava querendo mostrar para eles. Eu sou o exemplo de vida de vocês. Lembra quando Jonas, ele catou e quis fugir do chamado de Deus? A Bíblia fala que Deus deu um chamado: vai, Jonas, a cidade chamada Nínive, e apregou a minha palavra, e disse que se não houver conversão em 40 dias eu vou destruir aquele lugar, aquela cidade, aquele povo. Jonas, em vez de ouvir a palavra e obedecer, fugiu de Nínive para Tarsis. Pegou uma embarcação e Deus mandou uma tempestade sobre Jonas. Crente desobediente, homem desobediente, vive em tempestade. Às vezes nós não queremos enxergar, mas tudo que nós plantamos, nós colhemos. Às vezes vivemos um plantio intenso aí de coisas boas. Repara, existe um período que nós vamos colher coisas boas, mas nós vivemos um período intenso de más obras, de pecado, de iniquidade, de coisas obscuras. Não se preocupe, a colheita também vai chegar. Jonas foi desobediente, entrou numa embarcação com um destino oposto de Nínive. E a Bíblia fala que Deus enviou uma grande tempestade que ia afundar aquele barco, ia matar a todos, inclusive Jonas. Até que ele reconheceu: tudo isso está acontecendo. A perca da bagagem, a perca de todos os bens do navio, de todas as cargas, de todas as riquezas do navio. Os marinheiros e os tripulantes com medo da morte, todos rogando aos seus deuses. E aí o capitão ele indaga: da onde vem você? Que terra você é? Que Deus você serve? O que está fazendo que não clama ao Senhor teu Deus para que Ele tenha misericórdia de nós? Quando nós vivemos a desobediência, às vezes nós não queremos assumir, mas a tempestade vem porque é um Deus todo-poderoso, que Ele faz o bem e também tem o poder de fazer o mal. Mas Ele não faz o mal porque tem prazer no mal, Ele faz justamente para nos repreender. Porque Ele sabe que se nós andarmos nesse caminho, nós cairemos na perdição
condenação eterna, mas ele corrige como o pai corrige um filho. Aleluia. Jonas teve que reconhecer, e para isso ele parou dentro do ventre de uma baleia e foi lançado lá onde Deus tinha mandado a baleia. Deus dá ordem, até as baleias obedecem. Vai lá e lança ele em Nínive, porque ele tem um projeto lá, o meu sonho está lá, o meu projeto está lá. Eu quero salvar aquela terra, eu quero salvar aquele povo, eu quero salvar aquela nação. E através dele, põe ele lá na praia em Nínive. A baleia obedeceu. Às vezes nós não queremos obedecer. É por isso que pagamos o preço de uma forma intensa. Mas pastor, diz uma coisa aqui. E esses discípulos não estavam em desobediência. Por que eles viveram a tempestade? Porque duas coisas acontecem. Ou Deus te usa e te mostra que a tua rebeldia pode gerar tempestade, ou Deus te usa e te mostra que a tempestade vem para te modelar, para que você seja a pessoa maior e melhor. Verdade. Deus tem um comando na nossa vida. Ele sabe o degrau que nós temos que subir para crescer ministerialmente, para crescer espiritualmente, para crescer no amor, na misericórdia, na compaixão, nas boas obras, para crescer espiritualmente a ponto de se relacionar intimamente com Deus, ganhar os dons do Senhor. O que Deus tem preparado para mim e para a tua vida é muito maior e melhor. Mas infelizmente muitas pessoas estão dormindo, muitas pessoas não estão levando a sério. Meu Deus, oh meu Deus. Aqueles discípulos não estavam fazendo nada de errado. Passaram o dia ouvindo a palavra de Deus, passaram o dia ao lado de Cristo Jesus como seus alunos, recebendo todas as boas novas, porque sabia que um dia tinha que representar o Evangelho sem a presença de Jesus. Eles eram pessoas como estivessem sendo preparadas para substituir a Cristo humanamente, pregando o Evangelho. Eles não estavam fazendo nada de errado, pelo contrário, obedeceram. Vamos para o outro lado do mar, vamos. Mas eles tiveram que passar por aquela situação só para reconhecer, porque Jesus passou o dia ensinando, mas naquela situação ele quis não só ensinar, não só falar, mas demonstrar o poder dele sobre a vida do ser humano. A tempestade veio. No mínimo tentaram comandar o barco. Eu imagino o vento, eu imagino as ondas, eu imagino o barco perdendo o comando, rodando no meio do mar, as ondas balançando, o coração estourando de medo. Perderam o comando, perderam o controle. Quando você perde o comando e o controle da sua vida, é justamente situações que não consegue mais, você não consegue mais dominar. Quantas vezes saímos de casa com o destino do trabalho, mas um acidente acontece no meio do trânsito? Uma moto cai no meio do caminho, uma colisão de carro acontece, um mal súbito, a pessoa cai e desmaia. Quantas coisas podem acontecer num assalto? Alguém vem e aponta uma arma, você perde o que tem ou pode perder a vida. Quantas tragédias quantas ciladas estão armadas no destino aí fora? Nós não nos preparamos, não temos o comando disso. A surpresa acontece, nós não estamos aptos para essa situação. Quando eles viram que perderam o comando da situação, eles olharam e falaram assim: agora não tem jeito. Ou a gente desperta Jesus e clama socorro por Jesus, ou vamos morrer, ou vamos sucumbir, ou vamos para as águas abaixo, pelas profundezas desse lago, desse mar. Nós não temos como superar essa situação. Às vezes as pessoas precisam passar para aprender a valorizar o chamado de Deus, aprender a valorizar a vontade de Deus, aprender a valorizar o amor de Deus. Mas pastor, isso é certo e justo? É. Quando nós nascemos, os nossos pais têm sonhos e planos para a gente, e Ele nos faz passar por situações para aprendermos. Quando começamos a andar, eles nos esforçam a andar. Quando nós começamos a comer, eles nos ensinam a comer. Quando nós aprendemos a ler, eles nos esforçam a estudar. Não existe uma dedicação do pai, e tudo isso aos olhos do filho é bom ou é ruim? Chega numa criança num período de prova escolar e fala: olha, essa semana você tem prova, mas não precisa estudar não, vai brincar o dia inteiro. Toma aqui tantos reais na mão, fica à vontade, o pai não vai pegar no seu pé. Você acha que a criança vai aceitar ou não? Ela vai aceitar. Ela não está a fim de pagar preço, não está a fim de suar a camisa para ser alguma coisa.
Mesma coisa espiritualmente. Às vezes Deus pega no nosso pé e permite que as tempestades aconteçam para que nós possamos crescer e ser algo maior e melhor nas mãos dele. Glória a Deus. Sermos algo maior e melhor na presença do Senhor. E, pastor, o que representa ser uma pessoa maior e melhor? Cumprir os desejos dele. E o maior desejo dele é que nós possamos andar em santidade e anunciar essa verdade. Que o nosso testemunho imite o testemunho de Jesus e que nós possamos resgatar almas das trevas. Pessoas perdidas. Quantas pessoas estão nesses bares tombados o dia inteiro pelo álcool? Quantas pessoas estão aprisionadas nessas esquinas, dependendo do tráfico para sobreviver, não conseguem outra coisa? Quantas pessoas estão com uma arma na cintura, uma faca na cinta, pensando em roubar e subtrair a vida do próximo para sobreviver? Quantas pessoas estão tentando se livrar da luxúria, da prostituição, do adultério, dos prostíbulos, do vício da pornografia? Quantas pessoas estão tentando largar as amantes, os amantes? Quantas pessoas estão algemadas em tantas situações que pedem e entendem, sabem que é errado, mas não têm forças para sair? Existem situações que aprisionam. E sabe o que Deus quer fazer? Quer fazer de mim, de você, pessoas capazes, ungidas, como diz em Isaías. O Espírito de Deus me ungiu para ir anunciar as boas novas do Evangelho, para levar cura aos enfermos, levar libertação aos cativos, anunciar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. É isso que Cristo quer que nós façamos. Amemos ao próximo, se doamos ao próximo, a ponto de levar a cura que estão feridos. Não só feridos no físico, mas feridos na alma, no coração, nos sentimentos, para levar também a libertação. A libertação dos drogados, libertação dos alcoólatras, libertação de tantos os vícios que dominam as pessoas. Quantos lares estão desfazendo por falta de pregadores que anunciam a palavra? É por isso que Deus faz nós passarmos por situações para que nós possamos aprender a verdade desse Evangelho. Os discípulos não entendiam, mas eles estavam naquela tempestade, e aquela tempestade, de uma forma ou outra, era uma tempestade pedagógica, que ensinavam eles a ser pessoas melhores. Cristo estava mostrando para eles que o poder da fé supera a situação. Aleluia. Eles despertaram Jesus, apavorado. Jesus dormindo no barco, a chuva caindo, o barquinho se enchendo d'água, perderam o controle, estava à deriva, sem comando, apavorados, estavam para morrer. Jesus acorda Jesus, sacode Jesus. Jesus, não interessa para nós que nós vamos morrer, não. Quantas vezes nós pedimos socorro do Senhor, achando que Ele não olha mais para a gente porque está dormindo, achando que não olha mais para a gente porque perdeu o interesse, achando que não olha mais para a gente porque não quer mais relacionamento com a gente. Quantas pessoas no momento de dor, nos presídios da vida, olham para si, olham para o teu redor, olham naquela cela superlotada e olham e falam: onde eu vim parar? Devia ter dado ouvido para minha mãe, devia ter dado ouvido para o meu pai, devia ter mudado os meus amigos, devia ter levado uma vida íntegra, não devia ter aceitado aquele suborno, não deveria ter agido contra aquele para tomar vantagem, não deveria ter me envolvido com as drogas, não deveria ter quebrado as leis dos homens. Olha onde eu parei. E é só lá dentro das dores, das súplicas, que lembramos de Cristo. Nós lembramos de Jesus nas tempestades, mas nas alegrias, nas festas, no regozijo, não lembramos de Jesus. Olha aí, meu Deus. Nós vemos ontem um jogo de futebol, Corinthians e São Paulo. Meu Deus. E para muitos isso é comum, e para muitos crentes isso está se tornando comum. Mas isso é um embaraço com o mundo, um embaraço com o pecado. As pessoas se dedicam muito mais a estar dentro do estádio de futebol, gritando até perder a voz, batendo tambor, samba, cantando o hino de cada um dos times, rivalizando-se na rua, ofendendo e xingando ao outro, desperdiçando toda a sua energia numa situação pagã. Mas quando você fala, vem para a igreja para ter um período de oração, vem para a igreja para ter um revestimento de Deus, vem para a igreja para se relacionar e conhecer um pouco mais de Deus, sempre tem uma desculpa. Não posso, não dá, não vou. Uma hora, quem sabe, um dia eu vou, e enche de promessas, mas a dedicação aos seus prazeres pessoais são muito maiores.
É por isso que Deus permite que situações de tempestade surjam, para no momento da calamidade, da súplica, da dor, as pessoas lembrem do Senhor. E Deus, compassivo e misericordioso, levantou e deu ordem. Olha só: aquieta-se vento, acalma-se tempestade. Ele deu ordem. O mar ouviu a voz do Senhor. Porque Deus, quando fala, todos ouvem a voz de Deus. Deus falando, as estrelas dos céus brilham mais. Deus falando, o sol para. Deus falando, uma jumenta fala. Deus falando, a baleia obedece. Deus falando, o sobrenatural acontece. Deus falando, a morte sai do morto e a vida entra. Lembra da história de Lázaro? A Bíblia fala que Lázaro era amigo de Deus. Marta e Maria e Lázaro eram amigos ao qual Cristo amava. Lázaro adoeceu de morrer. Mandaram chamar Jesus. Jesus falou assim: olha, o teu amigo a quem tu amas está morrendo. Jesus falou: não se preocupa não, daqui a pouco eu vou. Lázaro morreu. 4 dias depois Jesus aparece. 4 dias depois, quando ele se encontra chegando no vilarejo de Betânia, Maria corre para cima dele, em vez de cumprimentá-lo primeiro, já aponta o dedo nele com rigor. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. As pessoas só lembram de Deus na hora da súplica, da dificuldade. Deus não quer se mostrar no momento atrasado, porque Ele não atrasa. Deus não quer se mostrar no momento adiantado, porque Ele não adianta. Ele sempre chega na hora e no momento certo. Marta, se tu creres, é hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Verdade, meu Pai. Marta olha para ele: Senhor, eu sei que ele vai viver, ele vai ressuscitar no dia do futuro nos céus. Não estou falando num tempo futuro, Marta. Eu também não estou falando num tempo passado, Marta, se eu não estivesse aqui. Eu estou falando do agora. Eu sou a ressurreição e a vida. No tempo presente, Ele tem solução para a tua tempestade. Ele tem solução para a tua morte espiritual. Ele tem solução para o filho aprisionado nas grades. Ele tem solução para o filho aprisionado nas drogas. Ele tem solução para os casamentos que estão se separando. Ele tem solução para o desemprego. Ele tem solução para a cura, para o diagnóstico do médico. Ele tem solução para unir, para trazer comunhão, paz, amor, fidelidade. Pessoas já não conseguem mais conhecer o poder de Deus, porque não conhecem mais a Deus. Porque não conhecem mais a Deus. Tem um grito com grande voz: disse: Lázaro, sai daí. O que ele diz? Morte, se ausenta deste corpo, não importa que você esteja 4 dias morto. Porque quando Deus fala, tudo acontece. Ele é o dono da vida. Ele nunca é pego de surpresa. Ele nunca é surpreendido com nada. Ele tem o poder na vida do Marcelo. Ele tem o poder na vida do Luan. Ele tem o poder na sua vida. Entenda, tudo está no comando e no controle. Aleluia, meu É o Todo-Poderoso que comanda a nossa história. O que nós podemos simplesmente fazer é acreditar que Ele é poderoso para mudar a minha história. Que Ele é poderoso para me preparar para ser uma pessoa maior e melhor. Que Ele é poderoso para me capacitar para ser uma pessoa mais aceitável. Que Ele é poderoso para mudar o meu destino, as minhas dores, as minhas pecas, os meus choros. Deus tem poder de modelar e transformar tudo isso em bênção. Glória a Deus. O que Ele precisa somente é ação de fé. Como assim, pastor? Ação de fé? Ação de fé. Ele pergunta para os discípulos: por que vocês são tão tímidos? O que eles quis dizer com timidez? Por que vocês são tão covardes? Ainda não têm fé? Meu Deus. Vocês já ouviram a minha palavra, a palavra já injetou fé em vocês. Por que vocês não tomaram a ação de fé no nome de Jesus e apaciguaram a tempestade? Mandou o vento se calar, mandou o vento parar, mandou o mar se aquietar. Por que vocês não usaram a fé? Jesus já tinha dado uma ordem. Nós vamos passar de um lado para o outro. Jesus estava no barco. Eles não estavam só. A unção, a virtude, o poder, a grandiosidade estava no barco com eles. Às vezes nós não queremos que Jesus esteja no nosso barco, porque queremos dar pitaco para resolver a situação. Oramos a Deus e colocamos um problema na mão de Deus, mas quando a situação aperta, que Deus exige ação de fé, você fala: não, eu vou agir do meu jeito. Tiram da mão de Deus. Quantas
Quantas pessoas vêm aqui e clamam o nome de Jesus? Quantas pessoas vêm aqui e pedem oração para nós? Quantas pessoas já vieram aqui e receberam bênçãos? Quantas pessoas receberam porta de emprego? Quantas pessoas receberam um auxílio, uma ajuda financeira? Quantas pessoas receberam a cura aqui? Cura do câncer, da leucemia? Quantas pessoas receberam? E sabe o que acontece? Quando acontece o milagre, nunca mais voltam. Nunca mais voltam. Não é esse tipo de relacionamento que Jesus quer. É por isso que Jesus pergunta para os discípulos: por que vocês estão tão tímidos? Por que vocês não usaram com ousadia na fé? Ainda tem fé? Aí ou não tem fé? É o que diz o versículo 40. E diz-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essa pergunta pode latejar no meu coração, no teu coração essa noite. Por que vivemos a tempestade e não conseguimos sair dela? Por que nós vemos as situações e não conseguimos mais comandar e controlar a situação? Por que nós vemos a destruição ao nosso redor? Parece que tudo que pomos as mãos se finda, se perde, se acaba. Parece que o emprego que a gente entra para trabalhar não permanece muito tempo. Parece que a cura que você recebeu pelo medicamento que o médico passou, não demora muito tempo, você adoece de novo naquela situação. Parece que o aconselhamento que você dá para o seu filho já não tem mais valor, ele prefere dar ouvido para o traficante na esquina. Parece que o relacionamento entre marido e mulher, que eles sentam para conversar, acabou-se o sentimento, já não tem mais honra, prefere dar ouvido ao amigo no bar, prefere dar ouvido à amiga da vizinha. Quantas situações estão acontecendo? Porque ninguém mais quer usar a fé. Ninguém quer colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. Nós temos que entender que se o homem colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, tudo ao redor da vida dele muda. Tudo ao redor da história dele muda. Tudo ao redor do destino dele muda. Aleluia. O meu casamento só é feliz porque eu amo a Jesus em primeiro lugar. Porque eu amo a minha esposa como eu amo a Jesus. Porque eu honro a minha família como eu honro a Jesus. O dia que eu desonrar Jesus, eu perco a minha família. O dia que eu desobedecer e andar afastados do Senhor, o diabo toma a situação nas suas mãos e mata, rouba e destrói, porque esse é o papel do diabo. Priorize Jesus na sua vida. Prioriza Jesus no meio dos seus amigos. Não se deixe influenciar. As pessoas hoje estão achando que tem um domínio próprio da sua vida, e é mentira. Paulo nos ensina aos Coríntios: não vos deixe enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. As pessoas estão dando muito mais ouvido a podcasts, a TikTok, a Kawaii, a Facebook. Estão desabafando no WhatsApp com pessoas que nunca mais olharam nos olhos. Meu Deus. As pessoas estão procurando outros refúgios, mas não decidem confiar em Cristo. Não conseguem mais dobrar os joelhos, como diz a palavra: entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti, ausenta-te dos olhos dos outros, e em segredo conversa com o Pai, que o Pai que te vê no oculto, Ele te exaltará em público. Deus tem resposta para a tua fidelidade. Deus tem resposta para as tuas orações. A tua dependência, sendo de Cristo Jesus, a vida muda. É por isso que os filhos hoje não honram mais e não obedecem mais os pais. É por isso que as mulheres hoje não honram mais os maridos, preferem a ostentação das amigas. É por isso que os maridos hoje não honram mais as esposas, preferem a companhia da luxúria de uma prostituta, no prostíbulo. É por isso que tudo está indo de mal a pior. E nós sabemos que o mundo está de perna para o ar. A miséria cresce cada vez mais, as doenças crescem cada vez mais, a desigualdade social cresce cada vez mais, o alimento daqui a pouco tempo já não vai ser suficiente, a terra não vai dar mais conta de produzir alimento para tantas poucas, para tanta população que cresce, que estamos a mais de 8 bilhões. No mês passado passamos de 8 bilhões de seres humanos sobre a face da terra. Tem noção do que é alimentar 8 bilhões de pessoas? Daqui a pouco não vai existir mais água potável. Tem países no nosso mundo que reciclam a água 5, 6 vezes para conseguir beber. Tem países que estão importando água para fazer comida e para beber. Porque as águas que tem não dá nem para tomar banho direito, salobas, o corpo fica colando. A escassez dos recursos naturais
Países que as pessoas só andam com máscara no rosto, não é por causa de Covid, é porque a poluição está tão intensa, a poluição está tão forte que está danificando os aparelhos respiratórios da população. O mundo não enxerga, o ser humano não está enxergando que o mundo está à falência, o mundo está a pico, o mundo está afundando. E todo mundo está ignorando os sinais que Deus está dando sobre a face da terra. E Jesus Cristo está vindo para arrebatar a igreja de Cristo Jesus. Jesus Cristo está vindo para levar a igreja para os céus. A Bíblia nos ensina que Jesus voltaria nos céus de glória. Jesus voltaria, o céu vai se abrir do oriente ao ocidente, no abrir e fechar dos olhos, de repente ele chegará. De repente ele vai levar, ele vai arrebatar. Sabe o que representa a palavra arrebatamento? Tirar abruptamente, com força, tirar com agilidade, com rapidez o ser humano da face da terra. Vai levar para os céus. Aleluia. A Bíblia me ensina isso, que nós vamos se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Eita Deus. Nós vamos se encontrar com Cristo nos ares. E aí eu pergunto, você conhece a Deus o suficiente? Ou você está com os discípulos atônitos? Olha o que diz o último versículo, versículo 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Conviviam com Jesus, viam os milagres de Jesus, viam as palavras de Jesus, viu o Espírito Santo repousando sobre ele, ouviu a voz do céu junto a eles: este é o meu filho amado. Sabia que Jesus era o Messias, o Salvador da humanidade, e mesmo estando do lado de Jesus, não conheciam Jesus. Quem é esse? É o que nós pensamos hoje. Se nós perguntarmos em qualquer ambiente, chega no teu serviço e pergunta se alguém ama Jesus. Chega na rua onde você mora e pergunta para os amigos se alguém ama Jesus. Chega no meio da tua parentela numa festa e pergunta se alguém ama Jesus. Chega numa festa, chega num bar, chega em qualquer ambiente e pergunta se alguém ama Jesus. Todo mundo vai falar que ama Jesus, mas é mentira. Porque a Bíblia diz que o próprio Jesus diz: aquele que me ama guarda no coração as minhas palavras e pratica. E nós vemos aí obediência à palavra. Como posso eu dizer que amo meu pai se eu só desobedeço ele? Como eu posso dizer que amo minha mãe se eu só desobedeço ela? Se eu só levo dores e mágoas para ela, se eu levo dores e mágoas para o pai? Da mesma forma o Pai dos céus enxerga a desobediência do homem através do pecado, que ele traz mágoas e dores. O Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê? Porque o Filho não conhece o Pai. Nós não conhecemos a Jesus da forma que ele quer se mostrar para nós. Nós não conhecemos Jesus da forma que ele quer se abrir e nos envolver com glória e poder, para que possamos ter a vida abundante prometida por ele na face da terra e a vida eterna ao lado dele nos céus. É por isso que eles ficaram perturbados, por isso que eles ficaram atônitos. Quem é esse? Pode parar para pensar. O vento obedece a ele, o mar se aquietou, houve bonança. Quem é esse homem? Ele falou e tudo ficou em paz na hora. Glória a Deus. Às vezes nós precisamos exercitar nossa fé para conhecer o poder de Deus em nossas vidas. Dessa forma. E eu fico levando esse raciocínio à mente dos que nos acompanham no canal do YouTube, à mente dos que nos acompanham na igreja, à mente dos que nos ouvem através do som dos microfones e das caixas de som. Será que nós realmente estamos vivendo pela fé? Será que nós realmente, andando do lado de Jesus, dizendo que amamos Jesus, conhecemos Jesus? Será que realmente estamos preparados para usar com a fé, no momento de dor, de enfermidade, orarmos para que aquela enfermidade seja curada no nome de Jesus? No momento de desemprego, orarmos para que Deus abra a porta no nome de Jesus? No momento de separação, de intriga, de mágoa, de dor, orarmos para que Deus derrame paz no lar e o casal não se separe? Para que no momento de aflição, que nós perdemos o comando para nossos filhos, orarmos a Deus para que o relacionamento de pai e filhos volte a ter a Senhor honra? Quantas vezes nós olhamos para si e vemos que nós não damos exemplos, nós não somos pontos de referência, que nós possamos analisar a si próprio. Aleluia.
Ah, pastor, você está julgando demais. Não estou julgando, estou falando o que a Bíblia nos ensina. Aleluia, meu Deus. Muitos inventam o ato de julgar, usam uma palavra para contorcer a verdade. Não julgue para não ser julgado. Ninguém está julgando, está falando a grande verdade. A humanidade se afastou de Jesus. O pecado se tornou prioridade. Os prazeres da carne estão em primeiro lugar. Jesus Cristo ficou em segundo lugar. Quando der um tempo, eu vou para a igreja. Eita, é dessa forma. Quando eu tiver um tempo, aí quando surgir, quando eu priorizar todos os meus assuntos pessoais e sobrar um tempo, eu vou para a igreja. Se não sobrar, você me perdoa, uma hora acontece de eu vir. Tá desse jeito. Mas no momento da crise, da tempestade e da dor, todo mundo quer priorizar o nome de Jesus. Mas como vai priorizar o nome dele se não conhece ele? Eita, Deus. Como vai dizer que espera nele se não conhece ele? Se não obedece ele? É forte, Jesus. É por isso que muitos estão sucumbindo na tempestade. É por isso que muitos não saem do deserto. É por isso que muitos estão morrendo e perdendo a sua salvação. Nos ajuda, Senhor. Eu costumo dizer que o homem não vai para o inferno por causa do pecado e da iniquidade. O homem vai para o inferno porque não quer a compaixão, a misericórdia, o perdão, a graça de Deus. Não quer se relacionar com Deus. Meu Deus. É por isso que os males acontecem. Porque não quer dar ouvido ao poder da palavra de Deus. Não quer dar liberdade ao Espírito Santo para entrar no coração e arrancar essa bagunça, essa mistura, essa confusão de pensamentos e sentimentos que está dentro da vida do homem, conduzindo ele ao pecado. Ei. Jesus quer mudar a sua vida, quer transformar a tua história. O Espírito de Deus tem poder para entrar nessa tempestade e lhe mostrar um caminho de bonança, lhe mostrar um caminho de paz, um caminho de graça. Eu creio. Deus é poderoso para tal. Creia em nome de Jesus. Aleluia. Creia no poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Eu peço que a graça de Deus, através do Espírito Santo, possa, através dessa palavra, gerar fé no teu coração, De Jesus. para que você mude a sua conduta, para que todas as vezes que você vê que eu posso me esforçar para fazer a vontade de Deus, ou eu posso dar lugar para minha carne para descansar ou buscar outros prazeres, eu priorize Cristo Jesus. Aleluia. Só assim estaremos preparados para o dia mau. Jesus é a nossa fonte de vida. A palavra de Deus é saúde para os nossos ossos. É verdade. É a luz do nosso caminho. É a palavra de Deus que nos traz a intimidade e o conhecer a Cristo no profundo. Aleluia. Enche o coração com temor e tremor. Glória a E Deus. mude a sua vida, o teu relacionamento com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado